Para o nosso vídeo de hoje para falar sobre um assunto muito importante. O Vitória ficar de olho no mercado sul-americano para a temporada que vem. O Leão que já está se movimentando, tem aí tratativas tanto com Marcelino Moreno, argentino do Coritiba, e também com o Eric Castilho, ele que é equatoriano, enfim, fez uma boa Libertadores nessa atual temporada. Já gravamos vídeos falando a respeito desse assunto, vou deixar para vocês na tela final. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui 5 indicações no mercado da bola na América do Sul e falar também sobre esta importância de um atual cenário econômico do Brasil, que pode não ser as mil maravilhas, mas com a moeda mais valorizada do que em relação aos seus outros concorrentes na América do Sul. Desta maneira, o que o futebol brasileiro está habituado a pagar para um jogador, digamos, razoável aqui no país, como por exemplo R$100 mil mensais, que daí $20 mil, com esta quantia você consegue sim buscar alguns atletas interessantes no futebol sul-americano. É óbvio, você não vai conseguir trazer, digamos, um destaque do River Plate com esta quantia, mas outros jogadores mais jovens surgindo muito bem, por exemplo, nas categorias de base ou até mesmo em clubes menores, você pode sim conquistar, até mesmo com valores menores do que isso, ser uma aposta para um começo de ano, 40, 50 mil reais, não é nenhum absurdo. Irei citar no vídeo de hoje alguns jogadores mais caros do que essa quantia, outros também mais baratos, mas que servem sim de reflexão nesse aspecto para os clubes menos endinheirados aqui no país. Por que não adotar uma postura de apostar em mais gringos no começo, por exemplo, de um campeonato estadual e fazer o trabalho bem feito, com a sua adaptação, um contrato mais longo, sabe? Eu vejo que muito aqui no Brasil, o Vitória nem tanto, já teve bons destaques com estrangeiros aí nos últimos anos, mas que muitas das vezes é uma contratação feita de impulso, de última hora, um contrato curto, 6 meses, 1 ano, aí o cara chega, tem uma lesão, não consegue se adaptar, por exemplo, na cidade, às vezes é a primeira experiência do jogador fora do país e não tem esse suporte do clube, sabe? Eu acho que erra muito na mão quando os clubes brasileiros fazem isso e, na minha avaliação, perde sim uma grande oportunidade, beleza? No Brasil tem sim vários craques, a gente não tá faltando bons jogadores aqui, a questão é que eles são muito mais caros. Você olhando para o mercado da América do Sul, pode sim encontrar algumas apostas antes deles saírem, ou para um dos gigantes endinheirados aqui do Brasil, ou até mesmo para os clubes diretamente no futebol europeu, tá bom? Então, após esta longa introdução, quero trazer aqui algumas alternativas. O primeiro que quero falar é sobre o argentino Ramiro Sordo, ele que tem 23 anos de idade, ponta esquerda, meia esquerda, também pode fazer uma função como meia central, tem um contrato longo lá no News Old Boys da Argentina, até dezembro de 2025, para sair exigiria uma compensação financeira. Eu conheci o futebol do Ramiro Sordo através de um jogo que eu estava lá na Argentina, em Rosário, inclusive até comprei essa camisa aqui do News Old Boys, acho que foi R$40, lá na porta do estádio mesmo, só para ficar de lembrança e gravando aqui o vídeo com ela também para vocês. O Ramiro Sordo, ele que assisti em 2 jogos, tanto diante o Arsenal de Sarandi, quanto também contra o Godoy Cruz, e fazendo uma função muito interessante, tanto de um ponto esquerda com boa velocidade, dribles curtos partindo para cima da marcação naquele lado do campo, quanto também de um meia central, recebendo a bola ali na região intermediária e buscando melhores passes para os seus companheiros, boas inversões de jogadas para o lateral direito, era um colombiano na época ali do News Old Boys, enfim, me chamou muita atenção o Ramiro Sordo nessas 2 partidas e também com números interessantes nos últimos anos. Em 2023, 4 gols marcados e 5 assistências em 41 jogos pelo time do Messi, o Lionel, o clube do coração do Messi, o News Old Boys, e na temporada passada foi ainda melhor, 34 jogos com 7 gols e 3 assistências. Acho um jogador bem interessante, bem versátil, ficaria de olho aí também no mercado para os próximos anos. Para falar sobre um colombiano, desta vez é o José Enamorado, ele que tem 24 anos de idade, também é um jogador jovem, já teve passagens pela seleção sub-20 da Colômbia e atualmente joga no Júnior Barranquilla, com 3 gols e 4 assistências em 19 aparições em 2023. A primeira vez que eu vi jogar o Enamorado foi no Santa Fé, onde ele enfrentou o Goiás, que é o clube do meu coração. Eu tenho um canal do Goiás, inclusive, chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e foi muito bem na fase de grupos da Copa Sul-Americana, um jogador que faz essa função de um meia central, às vezes até mesmo
como meia esquerda ou meia direita, muito perigoso, bate bem demais na bola para cruzamentos dentro da grande área, um jogador também que tem uma boa velocidade e somou números bem interessantes pelo Santa Fé, onde ele até começa a temporada, marcou 5 gols e 4 assistências em 26 jogos, acabou que o seu empréstimo se encerrou por lá, ele que pertence ainda ao Real Cartagena, um clube menor no futebol colombiano. Gosto muito desse atleta, ainda é jovem, fez 2023 em uma temporada muito interessante, tem um contrato relativamente curto lá no Júnior Barranquilla, acho que seria um bom colombiano dentro da realidade do futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que pensa a respeito também desse assunto. Falando sobre um argentino, um jogador que na minha avaliação tem a cara do Vitória é o Leandro Dias, centroavante, experiente, 31 anos de idade, ele que pode fazer essa função tanto de um camisa 9 quanto também de um segundo atacante. O Leandro Dias que tem passagens aí pelo Estudiantes, atualmente está no Lanús, onde somou números bem interessantes durante essa temporada, 14 gols marcados e 4 assistências em 35 jogos. Tem contrato no Lanús até o final do ano que vem e eu fui um jogo do Lanús também nesse ano lá na Argentina, Lanús e Sarmiento, um clube menor da Argentina. O Leandro Dias jogou muito bem, ele que bate pênalti, fez gol inclusive de pênalti nesse jogo e deu um trabalho danado para a zaga adversária, tanto em jogadas aéreas, como por exemplo cabeceios, quanto também em finalizações de longa distância, arremates também com a perna direita e com a perna esquerda dentro da grande área. Tanto é que explica, né, esses números bem legais durante o ano. Em 2022 também foi muito bem pelo Estudiantes, 14 gols e 8 assistências na temporada passada em 2021 pelo mesmo Estudiantes, o gigante argentino, 14 gols marcados e 2 passes para os seus companheiros. Acho um centroavante bem interessante aí, revelado nas categorias de base do Lanús, foi campeão da Sul-Americana em 2013, passa também no Huracán, no Atlético Tucumã, Atlético de Rafaela e no futebol chileno pelo Everton e no México pelo Veracruz, até voltar a se destacar pelo Atlético Tucumã e esta chegada nos grandes, né, de novo no Estudiantes em 2021 e agora em 2023 pelo Lanús. Pode deixar a sua opinião se você conhece o Leandro Dias e se poderia ser uma boa alternativa de argentino aí no mercado. Para falar desta vez sobre um boliviano que vem chamando bastante atenção nessa atual temporada, é o Ramiro Vaca. O Vaca, que tem 24 anos, pelo Bolívar soma 10 gols e 12 assistências em 49 partidas na temporada. Eu estava vendo os melhores momentos de Bolívia e Peru, uma vitória da seleção boliviana por 2-0 dentro de casa, e o Ramiro, o Vaca, foi autor de um dos gols, com uma boa mobilidade ali pelo lado direito do campo, arranca muito bem, saindo da linha de fundo ali na intermediária para dentro da grande área, inclusive marcou um gol muito bonito diante a seleção peruana. Fui ver os números dele e também muito interessantes. Neste ano, um jovem atleta revelado nas categorias de base do Che Strongest, também da Bolívia, começa muito bem ali em meados de 2019, 2020, tanto é que é contratado por um clube da segunda divisão da Bélgica na temporada passada. Foram 28 jogos, 1 gol, 3 assistências, faz mais 13 jogos nesse ano e resolve voltar para o futebol boliviano, chamando bastante atenção pelo Bolívia. Na competição mais difícil, a Copa Libertadores, o Vaca realizou 5 jogos e 1 assistência na competição, ainda era mais reserva do que titular. Nesse momento, é um jogador titular absoluto. Pode deixar sua opinião também sobre outros mercados mais alternativos, como a Colômbia, e agora também quero falar sobre um venezuelano, o Samuel Sosa. O Sosa aqui é um pouco mais experiente, tem 24 anos, mas ainda naquela idade de boas apostas dentro do mercado da América do Sul. Samuel Sosa, que atualmente atua pelo Emelec, soma na temporada 2 gols marcados e 3 assistências em 24 jogos. Também conheci o futebol dele através dessas eliminatórias, fez uma partida muito boa diante o Equador, um empate em 0-0 da seleção boliviana, batendo bem de fora da área, aparecendo também com destaque em arremates dentro da grande área, e foi titular também diante da seleção brasileira, aquele empate 1-1 lá em Cuiabá. O Samuel Sosa foi titular. Ele que é revelado nas categorias de base do Caracas, sempre teve passagem pelo sub-20 da seleção boliviana, tanto no Mundial da categoria em 2017, competições sul-americanas, se destaca pelo Deportivo Táchira em 2017 e é contratado pelo Talleres da Argentina em 2018. Acaba sendo emprestado para o Alcorcón no futebol espanhol, até somou números razoáveis, 2 gols e 2 assistências em 26 jogos em 2021 lá na Espanha,
e em 2022 pelo Puerto Cabello da Venezuela, marcou 9 gols em 28 aparições antes dessa chegada ao Emelec. Ainda emprestado pelo Talheres, o Samuel Sousa, que pertence ao clube argentino, tem a sua situação também definida para o ano que vem. Eu ficaria de olho nesse jogador. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa lista e essas possibilidades no mercado latino-americano. Se você indicaria um outro atleta para o Leão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal.